Bom, na próxima aula a gente vai entrar mais a fundo no código em si, mas o que eu quero dizer nessa aula é a questão da organização do código. Primeiro que o Arduino ele tem a linguagem de programação baseada em C++, e para quem já conhece aí o C++, deve estar até achando estranho a falta do main, né, da função main, que é a função principal, ponto de entrada de um programa C++. Mas o Arduino ele tem que ter obrigatoriamente essas duas funções aqui, setup e loop. A gente já passou isso daí, inclusive já aprendemos isso no curso Arduino básico. Alguns detalhes também que a gente precisa sempre prestar atenção é a questão de maiúscula e minúscula. A programação do Arduino diferencia maiúscula de minúscula, então quando a gente escreve void, que é o tipo de retorno da função setup, esse void tem que ser tudo minúsculo. Se eu colocar um V maiúsculo, não vai dar certo, ele vai dar erro de compilação. E o que acontece aqui é o seguinte: existe olha lá, ele reclamou, né, do void, não é nome de um tipo, e o tipo void, que é o tipo de retorno da função setup, está escrito errado simplesmente por causa do V estar maiúsculo. Colocando o V minúsculo, ele volta aqui a funcionar. E uma coisa interessante é se valer, né, dessa questão da coloração. Então prestar muita atenção na coloração, porque quando a gente digita uma palavra-chave, como é o caso dos tipos de dados, o void é um tipo de dado e ele fica colorido com esse azul meio pálido, e as palavras-chave como setup aqui das funções e do loop fica com marrom. Então se eu escrever errado também, mudar o E para maiúsculo aqui, ou S para maiúsculo, quer dizer, ele perde, o texto fica em preto, e a gente visualmente pode saber que tem alguma coisa errada, até mesmo antes de compilar. Os comentários eles ficam em cinza, então para comentar uma linha basta colocar duas barras na frente, comentário, ou iniciar com uma barra, um asterisco, e a gente pode ter comentários com várias linhas. Então é assim que se faz comentários no Arduino. O próprio editor já ajuda a gente, né, colocando, quando eu digitei aqui barra asterisco, ele já entendeu que era uma parte de comentários e finalizou aqui com asterisco barra. Então, comentário de várias linhas começa com barra asterisco e termina com asterisco barra. Comentário de uma única linha, basta colocar barra barra no início. E eu posso colocar, inclusive, depois que eu digitei algum comando, se eu quiser colocar um comentário aqui, comentário depois dos comandos. É possível também fazer dessa forma, tá? E o comentário ele fica em cinza de uma linha mais escura, e quando é várias linhas, um cinza mais claro. Outra coisa importante é prestar atenção na abertura de chaves e parênteses, ou abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então essa sintaxe da programação do Arduino tem que prestar muita atenção e tomar muito cuidado, porque quando tem uma abertura de chaves e um fechamento é fácil, mas quando a gente tem vários corpos de texto, e cada corpo de texto fica entre essa abertura e fechamento de chaves, quando a gente tem if, case, while, vários comandos que tem outros corpos de texto, começa a ficar complicado. Então uma outra coisa que se costuma fazer é utilizar a indentação. O que é a indentação? Quando se tem um corpo de texto, como é o caso aqui da função setup, o que está dentro do corpo de texto é afastado
da parte inicial aqui da esquerda em pelo menos 2 espaços, o que equivale a uma tabulação. E ele já, quando a gente vai dando Enter aqui, ele já vai alinhando. Ele vai alinhando. Se eu colocar um if aqui e abrir outro corpo de texto com abre chaves e fecha chaves, ele vai alinhar mais uma indentação para frente para facilitar. Inclusive tomem cuidado com isso, ó. Ele colocou automaticamente o fechamento das chaves e eu acabei colocando um a mais. Mas a indentação aqui fica, apertando o Tab, ele fica mais para frente e basta seguir essa indentação. Sempre que abrir um corpo de texto, avança uma tabulação para frente para ficar mais fácil de ler o código. Ok? Então isso são boas práticas de programação. Depois a gente vai ver, né, os detalhes dos comandos, dos tipos, das funções, mas eu só estou passando aqui para vocês algumas boas práticas que se usa para não ficar tudo colado aqui, porque se a gente fizer um código assim, ó, ficar tudo colado fica muito mais difícil de ler. A gente não sabe mais se esse fechamento aqui é do if ou é do loop, fica do setup, quer dizer, fica complicado de ler. Então utilizem sempre indentação, selecione tudo e aperte o Tab para criar essa indentação aqui e ficar mais fácil de ler, ok? Bom, outra coisa importante, como eu estava falando sobre a questão de que é necessário no Arduino se ter a função void setup sem parâmetros. Então os parâmetros são passados entre parênteses, e quando a gente abre um parênteses e fecha um parênteses no frente do nome da função, quer dizer que ela não recebe parâmetros nenhum. E o void caracteriza que a função não vai retornar nada, e as chaves aqui que a gente tem, o que vai ficar dentro da função, esse é o corpo da função. Então esse é o corpo da função setup, e aqui a gente tem o corpo da função loop, que também não recebe parâmetros e não retorna nada. Se eu tirar a função loop, por exemplo, selecionando ela e apagando, e compilar, mandar verificar, ele vai dar um erro sentindo falta. E o curioso é justamente que esse erro acontece na função. Em qual função que acontece? Na main. Ele diz aqui, olha lá, undefined reference to loop, na função main. E essa função main, olha, a gente pode ver aonde ela se encontra. Então quem estava sentindo falta dela, ela está aqui, ela existe, é um programa em C++. Então precisa ter essas duas funções, mesmo que vazias, mesmo que uma delas esteja vazia, é obrigatório. Por quê? Porque o Arduino, ele roda quando é feito um boot no Arduino, quando o Arduino é resetado, ele vai executar uma única vez essa função setup para configurações em geral. Tudo que tiver aqui dentro vai ser executado uma vez, então vai ser configurado apenas uma vez, e tudo que tiver dentro da função loop vai ser executado para sempre até que haja um novo reset. Muito bem, isso não é comum num programa em C. Então como é que o Arduino resolveu isso? Vou mostrar para vocês aqui. Então essas funções são obrigatórias, e o Arduino ele faz uma compilação, ele precisa, porque é referenciado justamente lá na função de entrada, que é o ponto de entrada de um programa em C++, que é o arquivo aqui, está dentro desse arquivo main cpp, e nós temos lá a função de ponto de entrada que também chama main. Vamos dar uma olhada, deixa eu abrir aqui. Vamos abrir justamente aqui, vamos direto aqui, c:/, arquivos de programa, /Arduino e hardware, né? Vamos ver lá onde é que fica, hardware, aí Arduino de novo, AVR, Arduino de novo, AVR,
cores, não é isso? Arduino de novo, e aí nós temos todas as ferramentas aqui que a ideia do Arduino utiliza para compilar o nosso programa. E a função main vai estar aqui, olha aqui. O que ela faz é referenciar. É bem interessante a gente entender como é que funciona aqui, porque esse é o ponto de entrada do programa em C++, quem já está acostumado com essa linguagem conhece bem. E temos algumas funções internas do Arduino, como a init variant, e a setup. A setup também é uma função executada uma única vez no início do programa, e o loop fica dentro desse laço for com a configuração infinita, ou seja, ele vai rodar para sempre. E outra coisa interessante para se notar é que ele executa a função loop e aí ele vai executar a função de evento da serial. E aí inicia de novo. Então, sempre que a função loop termina de executar, ele verifica se houve algum evento da serial e executa a loop de novo e fica nesse laço eternamente. Ok? Então, essa função é referenciada tanto a setup quanto a loop aqui. Vamos compilar direito agora. Vou voltar a função loop aqui do nosso código. Então elas precisam existir, mesmo que vazias, né? A setup e loop, mesmo que tiver vazia, precisa existir. E agora eu vou compilar de novo para que a compilação ocorra com sucesso. Ok, compilação feita com sucesso. Então nós podemos verificar aqui nesse verbose aqui, que é as mensagens da compilação. Uma das primeiras coisas que é executada aqui é o G++ para compilar os códigos. E aqui existe aqui, ele compila lá, né, os códigos daqueles arquivos, mas o interessante é a gente achar aqui o ponto de saída, onde ele vai copiar aqui o nosso código. Ele é esse daqui que é o nosso código que vai ser mesclado naquelas, né, que são a implementação daquela referência que é feito no main. Então, se a gente vier direto aqui, deixa eu tentar copiar direto isso aqui. É um arquivo que está dentro de uma pasta temporária. Para cada compilação e cada programa que a gente está trabalhando, ele vai criar uma pasta temporária de compilação. E eu vou vir aqui no Notepad. Vou colar aqui então, para ele abrir diretamente o arquivo. Pronto. Esse é o nosso sketch que a gente digitou. Ele adicionou algumas coisas para ficar compatível aí com a compilação que ele vai fazer. Ele colocou tudo dentro desse diretório aqui. Então, se a gente consultar esse diretório aqui no sistema de arquivos, a gente vier dentro desse diretório onde é o temporário da nossa compilação. No sketch ele tem aqui o nosso arquivo. O core também ele copia aqui todos os arquivos que ele precisa, na verdade já compilados. Então é um diretório temporário de trabalho, está tudo aqui. O Arduino faz todo esse trabalho para a gente, poupa um monte de trabalho de copiar e colar que teria que ter sido feito aqui. Ele já monta para a gente como se fosse um quebra-cabeça a nossa programação em C++ e compila tudo. Então olha só o setup implementado aqui e o loop implementado aqui, que estão definidos aqui, né, referenciados dentro da função main. Tá? Então é mais para mostrar aqui para vocês que o Arduino, apesar da programação que a gente faz aqui, ocorre toda uma compilação por baixo dos panos aí, né, atrás do palco. Tem todo um maquinário acontecendo para facilitar a nossa vida e que a gente não precise se preocupar em montar esse programa C++. O Arduino ele faz essa montagem automaticamente para a gente, ok?